Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Shiptascha Kamadi Tarangamade Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Radha. Então, como hoje é o belíssimo dia, o mais auspicioso de todos os auspiciosos dias transcendentais do aparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakur, nós vamos estudar um texto muito profundo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele escreve no Jaiva Dharma, primeiro capítulo, quando o Sannyasi Thakur se encontra com Babaji Mahashaya. Babaji Mahashaya começa a falar sobre a filosofia Gaudiya Vaishnava. Ele começa a falar sobre Dharma primeiro, né? E aí, antes dele falar sobre Dharma, ele percebe como que Sannyasi Thakur, apesar de ter vindo de um processo de desenvolvimento espiritual no caminho de Jnana, no caminho do cultivo do conhecimento impessoal, apesar disso, ele tinha se sentido atraído por um Gaura Bhakta, um devoto de Mahaprabhu. E só por ele ter conhecido esse devoto de Mahaprabhu, por ele ter visto, na verdade, ele não teve nem a oportunidade de conversar, de estabelecer uma amizade com esse Vaishnava. Só por isso ele veio para Vrindavana, e depois de Vrindavana encontrou alguns sadhus que disseram para ele: se você quer encontrar Gauranga Mahaprabhu, se você quer entender o que é Gaura Lila, se você quer entender o que é Achintya Bheda Bheda Tattva, se você quer entender a filosofia do amor divino pregada por Gauranga Mahaprabhu, você tem que ir para Navadvip Dham. Então Babaji Mahashaya sabia que o coração de Sannyasi Thakur já tinha sido fisgado pela misericórdia de Mahaprabhu. Então ele falou para esse agora devoto, né, Sannyasi Thakur, ele falou das glórias de um Vaishnava numa linguagem muito simples. Ele falou que o Vaishnava é aquela pessoa que não ofende ninguém e que canta o santo nome cultivando sentimentos, cultivando humores. Ele não canta o santo nome como um papagaio, ele não canta o santo nome cometendo as 10 ofensas ao santo nome. Ele canta o santo nome, e à medida que ele canta o santo nome, ele tem darshan de Mahaprabhu, de Krishna, de Radha Krishna, de Mahaprabhu. Ele vê o próprio Nama Prabhu, a forma transcendental do santo nome, dançar na sua língua. Ele sente isso, o corpo dele fica completamente tomado de êxtase. Então essa é uma característica de um Vaishnava, né? Um verdadeiro Vaishnava. Ele canta o santo nome cultivando sentimentos de êxtase, cultivando humores favoráveis para servir a Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. E ele não ofende ninguém. Então Srila Bhaktivinoda Thakur, nesse texto que eu vou começar a ler para vocês, ele vai justamente explicar por que alguém ofende alguém, por que muitos de nós brigamos tanto, por que muitos de nós vivemos com a mente perturbada, né? Então, assim, é um texto que saiu naquela belíssima revista The Race of the Harmonists, e o texto é intitulado O Significado da Palavra Matsarya, ou o significado da palavra Matsarya, e continua o mesmo título com uma pergunta: quem está apto a praticar a não invejosa religião do amor? A religião de Mahaprabhu. Quem está apto a praticar esta religião não invejosa
E qual é o significado da palavra Matsarya? Né? Que a palavra Matsarya, ela significa inveja. Então Srila Bhaktivinoda Thakur vai fazer toda uma análise dessa Matsarya. Ele começa dizendo que Matsarya tem diferentes significados em diferentes contextos. Mas entre todos esses significados que a palavra Matsarya pode ter, os mais significativos, vamos dizer assim, são inveja da boa fortuna alheia. Ou Matsarya também significa quando alguém fica aflito por causa do sucesso alheio. E Matsarya também significa malícia e significa ciúmes. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando que onde quer que a palavra Matsarya tenha sido usada nas escrituras Vaishnavas, ela se refere àquele humor que é avesso a prema, ao amor puro. Porque se existe prema, não existe inveja. Né? Por isso que naquela canção Shad Goswami Astakam, de Srila Srinivasacharya, glorificando os 6 Goswamis de Vrindavana, ele fala Krishna Kirtana Gana Natana Paro Premamritam Bonidhi Dhiro Dhiro Janapriyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito. Dhiro Dhiro Priyakaro Nirmatsaro Pujito. Então ele está glorificando os seus mestres, os nossos mestres, os 6 Goswamis, dizendo que eles eram queridos por Dhira e Adhira. Eles eram queridos, eles são queridos, tanto por aqueles que são sóbrios, quanto aqueles que são rufiões, que são bêbados, bandidos, que são ofensores. Até os ofensores amam os 6 Goswamis. E aí Srinivasacharya explica por que isso, por que todas as pessoas na sociedade em que eles viveram tinham uma afeição assim inquebrantável pelos 6 Goswamis. Nirmatsaro Pujito. Porque eles são dignos da adoração de todos, porque eles não têm inveja de ninguém, né? Eles são verdadeiros Vaishnavas. Então eles internamente estão sempre absortos servindo a Radha Krishna nos bosques de Vrindavana, nos kunjas, em todos os recantos de Vrindavana, sem parar, o tempo todo servindo ao casal divino. E também servindo em Shvetadip Navadip Dham, servindo ao vulcão divino do amor dourado, Shri Gauranga Mahaprabhu. Então, então eles estão mergulhados em Prema Sindhu, no oceano do amor divino. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando: Dharma prodita kaitavutra paramor nirmatsaranam satam vedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam shrimad bhagavate mahamuni krite kim vaparai ishvara sadyo ridyavarudyate trakritivir sushushubhis tatkshanat. Então esse é o segundo verso do primeiro capítulo do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que já condena, logo no segundo verso, Srimad Bhagavatam condena Kaitava Dharma, que são as religiões, as expressões religiosas que têm alguma motivação egoísta por trás delas para atrair fiéis, ou seja, os fiéis que seguem essas expressões religiosas têm alguma motivação egoísta, querem tirar algum benefício de Krishna, por isso chama-se Kaitava Dharma. São religiões farsantes. E então esse verso está dizendo, como o Srimad Bhagavatam, que este Bhagavad Purana que condena veementemente a religiosidade fraudulenta e todas as outras metas mundanas,
esse Bhagavatam Purana, esse Srimad Bhagavatam é o Paramadharma. Perdão, nele se estabelece, se expõe Paramadharma, ou o dever espiritual supremo. Esse Paramadharma é o que? Esse Paramadharma é Bhakti Yoga pura, exemplificada pelos santos, absolutamente livres de inveja e cheios de compaixão por todos os seres vivos. Então aqui, Vyasadeva, começando o Srimad Bhagavatam, está descrevendo o processo de Bhakti e também está descrevendo aqueles que seguem perfeitamente o processo de Bhakti e que só seguem perfeitamente o processo de Bhakti porque eles são livres da inveja e eles são cheios de compaixão, são plenos de compaixão por todos os seres vivos, né? Daqui a pouco Srila Bhaktivinoda Thakur vai explicar que ninguém pode ter compaixão genuína se tem inveja de outra pessoa, se quer estar na posição de outra pessoa, por qualquer que seja o motivo. Então ele fala aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, esta declaração do Bhagavatam define quem está apto a praticar Paramadharma, o dever espiritual supremo proposto pelo Srimad Bhagavatam. E saborear os humores líquidos do amor puro, Prema Ras, é de fato o dever espiritual supremo que este texto sagrado supremo prescreve. Aqueles que são Nirmatsara, que não têm Matsarya, que não têm inveja, são os únicos aptos a praticar este Paramadharma. Nirmatsarata significa a qualidade de estar livre de Matsarya, inveja. No contexto deste verso, os comentadores explicam Matsarata como sentir felicidade ao ver o sofrimento alheio e estar sofrendo ao ver a felicidade alheia. Mas, se o significado de Matsarata não for iluminado em detalhes, não será entendido pelas pessoas comuns. Misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Ele sabe que se ele só falar essas coisas assim, essas verdades de forma profunda, sem exemplificar, sem esmiuçar, né, o conteúdo dessas verdades, assim uma pessoa comum, uma alma caída como eu, não vai entender. Por isso ele vai agora explicar, ele vai elucidar, e ele agora vai falar sobre a gangue dos 6 inimigos e o motivo para eles juntos aparecerem, né? Então quem são esses 6 inimigos? Agora nós vamos entender aqui. As divas, confinadas pela ignorância, caíram na armadilha do mundanismo, presas pela corda dos 6 inimigos, Shadvarga. São 6 inimigos. O primeiro chama-se Nushurya, Kama. O segundo chama-se Krodha, raiva. O terceiro chama-se Loba, cobiça. O quarto chama-se Moha, ilusão. O quinto chama-se Mada, orgulho, às vezes também traduzido como loucura. E o sexto chama-se Matsarya, inveja. Estes são os Shadvarga, que estão entre as diferentes categorias de anatas. E eles não passam, eles são apenas outras formas dos Pancha Klesha, dos 5 tipos de sofrimento, de miséria que o ser vivo, que a alma condicionada enfrenta nesse mundo, que são avidya, ignorância, asmita, egoísmo, abhinivesha, soberba, raga, veemência e dvesha, ódio. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está fazendo um paralelo entre essas espécies de miséria, de sofrimento que afligem a alma condicionada e os 6 inimigos. Eu me lembro que Srila
Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dizia que quando você canta o santo nome, esses 6 inimigos que estão no seu coração, eles começam a se revoltar, né? Porque eles estão ali e eles são os líderes do seu projeto de vida, né? Os 6 inimigos, né? A alma condicionada, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj explica que a alma condicionada tem esses 6 inimigos, essa gangue, como os melhores amigos, né? A civilização moderna está, através da mídia, através de tantos outros recursos, só promovendo a luxúria, a raiva, a cobiça, a ilusão, o orgulho, a loucura, a inveja, né? Então, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele explica que o Bhakta, o Sadhaka, ele tem um teste duro, ele está passando por um grande teste, porque enquanto ele observa a sua volta como as pessoas estão aparentemente felizes, porque estão entregues a esses 6 inimigos, e pensam que a meta da vida delas é satisfazer esses 6 inimigos, ele, o Sadhaka, ele olha a sua volta e ele não vê onde se segurar, né? E além disso, ele está cantando o santo nome, que é Sarvatma Snapanam. O santo nome purifica todos os corpos, o corpo físico, o corpo sutil, e o santo nome está fazendo com que esses inimigos, né, esses anatas que estão depositados no coração da diva há milhares de vidas, que eles fiquem revoltados. Como assim querem que a gente saia do nosso habitat, né? Então Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj explica que no princípio o cantar do santo nome é muito complicado, né? Porque o Bhakta, o Sadhaka, ainda não conseguiu passar da fase de Anata Nivriti. Ele não se libertou desses 6 inimigos, né? Ele está ainda sob o controle da ignorância. Ele ainda observa, ou às vezes nem observa, o seu próprio egoísmo, a sua própria soberba, né? A sua raiva, o seu ódio, né? E a sua veemência. Então Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando, ele está explicando tudo isso para depois concluir algo muito importante sobre a inveja, porque como os nossos acharyas explicam, desses 6 inimigos, 5 podem ser canalizados para servir a Krishna, né? Como a luxúria, kama, as gopis, na sua forma transcendental, elas entregam toda a sua luxúria, mas também a luxúria transcendental, aos pés de lótus de Krishna, né? Da mesma forma que Hanumanji, ele entrega a sua raiva transcendental para proteger o seu senhor querido Ramachandra. Mas quanto à inveja, não existe como canalizar a inveja a serviço de Krishna, porque a inveja é a causa fundamental de a diva trilhar o caminho do condicionamento mundano, né? Porque a diva, ela tem, pelo seu livre-arbítrio, ela pode escolher ou se voltar para Krishna, Haribol, ou se voltar para a energia ilusória. E quando ela se volta para a energia ilusória, só um minuto. Quando ela se volta para a energia ilusória, então isso significa que ela desejou assumir a posição de Krishna, né? E para isso, pela boa vontade, pela misericórdia de Krishna, existe toda uma providência para que ela consiga ter a ilusão de que vai satisfazer esse desejo.
não é? Então, assim, isso é uma análise muito profunda da situação da alma condicionada. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando que a absorção extrema nos objetos grosseiros, nos objetos materiais grosseiros, né, provoca a luxúria. Na Gita, a luxúria é descrita da seguinte maneira. Espera aí que tem uma devotinha aqui. Ok. Uma devotinha de Maceió. Mas enfim. Então, extrema absorção nos objetos materiais, nos objetos densos, né? As formas, os sabores, os sons, né? Aí Krishna vai explicar aqui. Jayato Vishayam Punsha Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamaha Kamat Krodo Vijayate Krodat Bhavati Samoha Samohat Smiti Vibramaha Smiti Brahmshad Buddhi Nasho Buddhi Nashat Pranasyati. Então esses são os versos 62 e 63 da Gita. Aí a tradução é: meditando nos objetos dos sentidos, né? Você olha uma bela forma, você sente um aroma agradável, você prova um alimento, né? Delicioso, né? Você ouve um som agradável, assim por diante. Então os objetos dos sentidos, né? Então quando a gente medita nesses objetos, nós que meditamos nesses objetos dos sentidos nos imiscuímos internamente com eles, né? No nosso processo mental. A gente observa esses objetos e traz esses objetos para dentro da nossa mente. E sendo assim, o contato com os objetos dos sentidos, sob a forma da absorção aguda neles, provoca a luxúria, né? Você primeiro contempla, aí depois você se apega, né? E aí isso inevitavelmente leva a Krodha, né? Porque você vai se apegar a um objeto dos sentidos, mas você não vai conseguir satisfazer o seu desejo, ou às vezes você nem vai conseguir desfrutar daquele objeto do sentido, né? Então isso vai gerar raiva. É só a gente andar pelas ruas, né? Ou assim, falando por mim pelo menos, é só olhar para a minha própria mente que eu observo como a raiva brota. A raiva, ela dá, como se diz, ela ocasiona samorra, ou seja, a cobiça de desfrutar dos objetos sentidos, mesmo por meios injustos, ilegais. A cobiça pelos objetos sentidos leva a morra, a perda da memória, a ilusão, que por sua vez destrói a inteligência, ou em outras palavras, leva à loucura, ao orgulho, e dessa maneira essa pessoa que está passando por esse processo deixa de distinguir entre o bem e o mal, né? Entre o que é favorável e o que é desfavorável. E esse orgulho leva à ruína completa, que é Matsarya. Essa Matsarya, que é a ruína completa da Jiva, distorce muito mesmo a tendência amorosa natural da Jiva, né? Então Matsarya é essa característica mundana dentro da qual se encontram todas as outras características mundanas, todos os outros chamados inimigos, né? Mas Krishna, ele é muito misericordioso e ele apresenta para Arjuna o método para ele conquistar esse inimigo, né? Esse inimigo formidável que se chama Matsarya. Evam Buddhe Param Buddhva
samstabhyatmanamatmana jahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam. Então eu sempre gosto de lembrar algo que Srila Vana Maharaj explica sobre kama, sobre luxúria. Luxúria não é apenas desejo sexual. Também é desejo sexual, claro. Mas luxúria significa, tem a ver com o impulso que a alma condicionada tem de desfrutar separadamente de Krishna. De querer, por exemplo, se alimentar, mas sem reconhecer que aquele alimento é misericórdia de Krishna e não oferecê-lo. De estar diante de alguém e achar que pode controlar essa pessoa, que pode, como se diz, usar essa pessoa como seu objeto de prazer, não só de prazer sexual, mas também para engrandecer o seu próprio ego e assim por diante, né? Então o que Krishna fala para Arjuna como método para conquistar o inimigo, ele fala assim: compreenda, ó Arjuna, que a alma, a qual pertence ao reino espiritual, transcende a inteligência. Controlando a mente pelo princípio da determinação resoluta, conquiste esse inimigo inextinguível, conhecido como Kama. Então aqui Krishna está lembrando a Arjuna, e ele vai falar em outro verso também, que a mente é superior aos sentidos, mas que a inteligência é superior à mente, e que o falso ego é superior à inteligência, mas superior a todos esses elementos está a Diva, Diva Atma, porque a Diva, ela é eternamente pura e transcendental, porque ela pertence a Braja, ela pertence ao mundo espiritual, né? Ela está apenas confundida por aquelas 5 manifestações do próprio sofrimento dela, né? Está sendo dominada pelos 6 inimigos, achando que eles são seus melhores amigos. Então Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando que todos esses inimigos estão incluídos nesta única categoria que se chama Matsarya. Aí ele fala assim: de todas essas instruções, por todas essas instruções que Krishna dá a Arjuna, fica entendido claramente que ao entender erroneamente a natureza do verdadeiro eu, ou seja, devido a Swarupa Brahma, ou identificar o eu, identificar o corpo como sendo eu, né? Então, ao fazer isso, ao ter esse mal entendido, alguém que tem esse mal entendido, o que acontece? Brota a semente da luxúria no nosso coração, e aos poucos essa semente da luxúria, ela brota, ela se transforma numa árvore que se chama inveja. E deste modo, quando a diva passa por essa situação, ela manda prema para muito longe. Prema é Jaiva Dharma, ou a verdadeira natureza de todos os seres vivos. A luxúria, a raiva, a cobiça, a ilusão e o orgulho, todos estão incluídos em Matsarya, inveja. E agora Srila Bhaktivinoda Thakur vai especificar um pouco mais as relações entre esses inimigos. Que a luxúria está incluída na ira. Quando alguém está irado, se não for por uma causa transcendente, ele está irado ou ela está irada porque não está conseguindo satisfazer o seu desejo mundano, né? Agora, a outra correlação é que a luxúria e a ira, ambas ficam dentro da cobiça. Então, alguém que é cobiçoso está experimentando a combinação, o casamento da luxúria com a raiva. E depois a luxúria, a raiva e a cobiça se casam dentro da ilusão. Como nós
estávamos vendo agora há pouco, como que, por exemplo, a propaganda, né? A propaganda enganosa, ela mexe justamente com esse trio. Ela faz acender o desejo, ela faz acender a raiva também e muito mais ainda a cobiça, né? E ela mantém assim, ela é uma estratégia da própria Maya Devi para manter a diva sob o domínio da ilusão. E depois, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que a luxúria, a raiva, a cobiça e a ilusão estão dentro do orgulho, da loucura. E esse orgulho se refere a todas as espécies de orgulho, que incluem o orgulho da própria riqueza, o orgulho da própria beleza, o orgulho da própria força física, ou de pertencer a uma casta elevada, ou ter alguma erudição, né? Então, porém, a inveja matsarya, ela abrange tudo isso: luxúria, raiva, cobiça, ilusão e todos os tipos de orgulho. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur passa para outra parte do seu discurso, explicando que uma pessoa que tem tendência à inveja, ela não tem compaixão pelos outros seres vivos. Aí ele diz que todos os sofrimentos dos seres vivos, na verdade, se personificam na inveja. Todos os sofrimentos dos seres vivos, na verdade, se personificam na inveja. A causa radical, a raiz de todos os problemas, né? Há duas classes de ignorância. Uma chama-se ignorância injusta e outra chama-se ignorância justa, né? A ignorância injusta é aquela que vai afetar o outro, e a ignorância justa só afeta a si mesmo, né? Aí os atos perversos, então a ignorância injusta e a ignorância justa estão na categoria de punya, né, de atividades piedosas, né? E os atos perversos e o desejo de agir com perversidade, papa vasana. Não, perdão, o que eu falei não está certo. Que a ignorância justa e a injusta não estão nessa categoria que eu falei. E os atos perversos, sim, estão na categoria de papa e papa vasana. Ou o pecado e a propensão a pecar, e também os atos recomendáveis e o desejo de agir de forma recomendável, de forma digna, punya e punya vasana. Todos esses estão incluídos na inveja. Até a pessoa que está praticando punya, até a pessoa que é piedosa, caridosa, ela também, ela está incluída nessa grande galeria da inveja. Aí, Srila Bhaktivinoda Thakur, e esse assunto, antes de continuar, ele é muito difícil de entender, né? Porque muitas pessoas confundem a caridade mundana com a caridade transcendente, né? Essa punya vasana é a caridade que favorece o corpo do outro, que favorece a dinastia do outro, né? Ela só é louvável no plano mundano, mas ela é tão, como se diz, acorrentadora como Papa Karma. Agora, Srila Bhaktivinoda Thakur fala que os princípios do Vaishnavismo, ou seja, a compaixão por todos os seres vivos, Divedoya, primeiro princípio. Segundo princípio, a inclinação amorosa a cantar o santo nome, Nameruti, cantar com gosto, como nós vimos logo no começo do nosso encontro, né? Então essa inclinação amorosa, eu vou cantar o santo nome, eu vou pegar minha japamala, eu vou fazer um exercício, a princípio eu tenho um exercício mental, mas eu vou fazer um exercício de maneira a eu adorar minha japamala antes de começar a cantar Hare Krishna,
Porque a Japamala é Rasa Lila, é um encontro de Krishna com as gopas. E eu estou tendo essa imensa fortuna, pela misericórdia do meu Gurudeva, de tocar nos pés de lótus de todas dessas personalidades transcendentais que são o objeto da minha adoração. Então, a inclinação amorosa a cantar o santo nome e Vaishnava Seva, o serviço aos Vaishnavas. Esses três princípios, eles estão diretamente opostos à condição da inveja. Você não vai poder exercitar sua compaixão por alguém se você tiver inveja dele ou dela, né? Mas aqueles que sentem aflição ao verem a felicidade alheia jamais sentirão compaixão pelos seres vivos, e seus corações jamais poderão ser insuflados com o néctar do amor a Deus. Essas pessoas que têm essa atitude mantêm raiva e inveja dos Vaishnavas, uma raiva que surge dessa distorção de longuíssima data da sua própria natureza constitucional, que se chama Nisarga, né? A natureza adquirida. A natureza adquirida faz com que eu me identifique com a forma masculina nesta vida, né? Que eu me identifique com certas características psicofísicas, né? Que eu me identifique com a cidade onde eu nasci, com a família que me criou e assim por diante, né? Mas isso não tem nada a ver com a minha verdadeira natureza. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur vai explicar que apenas aqueles que estão livres da inveja podem abraçar o significado de ser mais humilde do que a grama. Apenas aquele que se sente inferior a uma folha de grama e que é mais tolerante que uma árvore, que não espera a honra para si mesmo, mas que consegue prestar o devido respeito a todos os demais, apenas essa pessoa é qualificada para sempre cantar os santos nomes de Hari, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur vai continuar por mais um pouquinho. E assim, eu vou passar um pouquinho do tempo para ler os 10 sintomas daquele que não é invejoso, para que seja para cada um de nós um estímulo para nós, pelo menos falando por mim, para eu desejar, se é para ter cobiça, para eu cobiçar me tornar em alguma vida no futuro um verdadeiro devoto, né? Um verdadeiro Vaishnava. Então, Srila Bhaktivinoda descreve esses 10 sintomas daquele que não é invejoso, que é o Vaishnava puro. E ele fala assim: aquele que é livre da inveja, por sua própria natureza, nunca critica os sábios, nunca critica as pessoas santas. Primeira característica, primeiro sintoma. Segundo sintoma, ele não considera que os semideuses sejam senhores independentes, pois sua inteligência está absorta apenas em Shri Krishna. Mesmo assim, ele não os menospreza. Ele respeita os devas, os semideuses são Vaishnavas, mas eles não são senhores independentes. Ele não tem poder para controlar a natureza sem a sanção de Krishna. Então, segundo sintoma, ele tem fé em Shri Guru e em todos os demais devotos superiores, conforme a posição de cada um. Ele tem Shraddha, tem fé em seu Gurudeva, nas palavras de seu Gurudeva, nos ensinamentos, nas instruções de seu Gurudeva. E ele presta respeitos às escrituras sobre Bhakti, tais como Shruti, Gita, né? Srimad Bhagavad Gita. Esse é o quarto sintoma, né? Muito importante a gente estudar esses sintomas. Podemos voltar a falar sobre isso outro dia. O quinto sintoma, ele deixa de lado argumentos sem sentido e se dá conta de como o santo nome
é a conquista mais elevada e mais significativa para Marta. Uma percepção enraizada na convicção perfeita de que o santo nome Nama e o seu dono Nami são exatamente a mesma coisa. Ou seja, não há diferença entre Nama Prabhu e Nami Krishna, que é o próprio dono do nome. Então ele não entra em considerações, não começa a estimular argumentos sem sentido, porque ele está experimentando a glória de cantar o santo nome. Ele jamais se ocupa em nada perverso, em nada de má índole, ao depender da proteção do santo nome. Enquanto depende da proteção do santo nome, ele sabe, porque ele ouviu do seu Gurudeva, que se ele cantar o santo nome, se ele cantar o santo nome meditando em Guru, Goranga, Nitai, Radha Krishna, o santo nome vai protegê-lo sempre. Sétimo sintoma: ele não leva em consideração os auspícios da piedade comum, como eu estava falando para vocês antes, tais como dharma social, votos religiosos ou renúncia buscando benefícios mundanos. Ele não considera que esses auspícios sejam comparáveis de forma alguma ao cantar dos santos nomes. E ele procura, o oitavo sintoma, ele procura inculcar fé nos infiéis, mas nunca lhes concede o santo nome até que essa fé desperte no coração dos infiéis. Ele procura inculcar, por exemplo, ele sai a Harinam, Naga Sankirtan, ele está cantando o santo nome, mas ele não está explicando a glória do santo nome. Ele só vai explicar a glória do santo nome para aquele cuja fé despertou, né? Então esse é outro sintoma. Ele é muito astuto, no bom sentido, né? E ele acredita completamente nas glórias do santo nome. Nono sintoma, conforme são descritas nas escrituras. Ele não acha, nesse nono sintoma, ele não acha que as glórias que se espalham por todos os textos sagrados, as glórias do santo nome, são um exagero. E décimo sintoma, ele não tem nenhum sentido de eu e meu em relação ao que é mundano, né? Ele é como se costuma dizer, ele está nesse mundo, mas não é desse mundo, né? Ele como ser, a sua experiência de ser é uma experiência de devoção a Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu, a Nama Prabhu, a Guru Deva, né? E ele faz assim com que cada instante da sua vida seja preenchido por essas expressões de devoção, que são traduzidas como seva, né? Como Srila Gurudeva diz, a gente não deve cantar o santo nome, a gente deve servir o santo nome. A gente não deve comer prachada, a gente deve servir a prachada, né? Porque Krishna, Mahaprachada Govinde Nama Brahmani Vaishnave Solpa Punya Vatanajan Vishwasor Naiva Jayate. Esse verso é muito importante, porque esse verso está explicando, está falando de 4 elementos transcendentes, que se a gente não tem fé neles, então a gente não consegue dar um passo sequer na vida espiritual. Esses 4 elementos são Mahaprachada, o alimento oferecido a Thakuraji, né? Mahaprachada, o alimento oferecido a Thakuraji e provado pela boca de lótus de Guruji, né? Primeiro elemento. Precisamos ter fé que se nós oferecemos o alimento a Krishna, esse alimento se espiritualiza e ele pode alterar o nosso estado de consciência, né? Mahaprachada Govinde. Também, claro, precisamos ter fé no próprio Govinda, né? Na própria profundidade transcendente e insondável do seu nome, Govinda, na sua lila, na sua flauta, nos seus companheiros eternos, né? Govinda inclui tudo e todos que
vivem eternamente no mundo espiritual, né? No nome de Govinda. Então, Mahapashade Govinde, Nama Brahmani, o santo nome. Precisamos ter fé no santo nome. O santo nome não deve ser algo que a gente cante nos momentos de folga. O santo nome ele tem que ter um lugar importante na nossa rotina de vida, porque o santo nome é Yuga Dharma. Cantar o santo nome é a atividade religiosa, é a atividade espiritual por excelência para a era de Kali. Então, se a gente tem fé no cantar o santo nome, então com certeza o santo nome vai nos proteger das investidas de Maya, né? Mahapashade Govinde, Nama Brahmani, Vaishnava. E também precisamos ter fé no Vaishnava, porque o Vaishnava é tão importante que o próprio Krishna aparece como né? O próprio Krishna aparece como o maior de todos os Vaishnavas, Shri Gauranga Mahaprabhu. E os grandes Vaishnavas são aqueles que seguem este que é o maior Vaishnava, que é o próprio Krishna que aparece para nos ensinar como nós podemos adorá-lo cantando Nama, cantando o santo nome, né? Então, assim, Srila Bhaktivinoda Thakur, seus ensinamentos são profundos como um oceano insondável. Mesmo no mundo material, os oceanógrafos explicam que a parte profunda do oceano ainda hoje não foi inteiramente vasculhada, né? Como vamos entender? Mesmo o oceano nesse mundo material tem essa insondabilidade, como vamos entender o oceano da misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur, que está nos explicando coisas complicadas, né? Complicadíssimas para uma alma condicionada aceitar, porque a vida da alma condicionada, né, o estímulo da alma condicionada é justamente a inveja. Mas nós temos essa tarefa, né, uma vez que a gente entenda a consistência, a coerência da filosofia explicada por Gauranga Mahaprabhu e ensinada tão lindamente por Gauranga Mahaprabhu, nós temos vamos dizer assim, essa tarefa, né? Como é que eu vou fazer para me encaminhar para a direção oposta da tendência à inveja? Como é que eu vou fazer isso na Sangha? Como é que eu vou fazer isso com meu irmão e com minha irmã espiritual, né? Esse deve ser a pergunta que não quer calar na nossa consciência. Porque se a gente fizer isso, se a gente praticar Trinada Pisa, Nitinata, Ruda Pisa, Rishuna, Amanina, Manadena, Kirtaniya, Sadhari, se a gente praticar humildade, tolerância, ausência de orgulho e respeito a todos, né, como um exercício diário, né, um exercício de cada minuto da nossa vida. Se a gente praticar assim, então a gente, quando cantar o Santo Nome, como no começo do nosso encontro de hoje, a gente vai estar cantando, cultivando humores, né? A gente vai estar cantando, meditando nos pés de lótus de Shrimati Radhika, meditando nos passatempos que ela realiza na companhia do seu mais amado Govinda, né? Então essa é a bênção suprema de um Vaishnava do calibre de Srila Bhaktivinoda Thakur. Porque se ele não aparece na nossa vida, se ele não aparece na nossa vida sob a forma dos seus livros transcendentais, dos seus ensinamentos, dos seus discípulos, então a vida espiritual é uma verdadeira alucinação. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, Saptami Gosai Ki Jai, Srila Gurudeva Patitapam Ki Jai, Srila Prabhupada Patitapam Ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Premananda. Panchakalpataru Vaishakri Pasimudabhyocha Pachitanam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.